Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos sabedoria para sabermos compreender e colocar em prática. E hoje, 13, sexta-feira, vamos continuar fazendo o link da mensagem do Evangelho com o mês da eleição que se segue. E você que ouve pela primeira vez, eu quero dizer que me sinto preparado para fazer esse link que é tão delicado, Evangelho e cristianismo e política, mas é muito necessário. Saiba que por a sociedade muitas vezes virar as costas para o sistema, é que ele vai ainda mais dominando da forma que bem quer. Então cabe sim nós olharmos com um olhar educativo, com um olhar propositivo e com um olhar de aperfeiçoamento, ou de modificação completa para o sistema eleitoral, que eu digo a você, já nasceu corrupto. Mas vamos ouvir o que é que nos diz a mensagem e vamos ver como podemos aplicar no nosso dia a dia. Mais uma vez, a quem ouve pela primeira vez, eu me sinto preparado para falar pelo tema espiritualmente, já levo o Evangelho há mais de 6 anos, e socialmente por ter vivido uma vida pública de mais de 12, 13 anos. Eu comecei com meus 14 anos e está com mais ou menos aí uns 15, 16 anos que eu já milito nessa vida pública. Fui o vereador mais votado da minha cidade, exerci alguns outros cargos públicos, além de ter sido candidato a prefeito da minha cidade também. O Evangelho de hoje nos traz a seguinte mensagem, lá segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o outro, do que o seu mestre. Todo discípulo todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há em teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu olho próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e não poderá enxergar bem. E aí poderá enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja, o Evangelho começa nos pedindo para não fazermos julgamentos. Logo, o sentido das nossas palavras deve ser direcionado no sentido de não ser partidarismo, apenas informativo, apenas consciencial, para que nós não incorramos já na primeira infração que o Evangelho nos chama a atenção, que é de não nos observarmos para podermos falar. Então, quero lhe dizer que cada palavra que eu vou te dizer eu comprovo e sou responsável por a afirmação dela. O Evangelho também começa dizendo que nós devemos olhar com quem nós nos deixamos guiar. E aí o Evangelho diz assim: pode um cego guiar outro cego. Ou seja, quem está no meio da corrupção, quem está no meio dos esquemas da política, do desvio do dinheiro público, do objetivo apenas do poder e do dinheiro, vai ter condições de guiar outros para o bem comum, para o aperfeiçoamento humano, para o desenvolvimento de políticas públicas que possa fazer com que se cumpra a função essencial da política e melhorar a vida dos outros? Não vai, porque o pecado e a ganância e a corrupção vai estar sempre sondando. Contudo, nós devemos também sabermos que não existe a perfeição humana aqui na Terra, mas que é possível o aperfeiçoamento. Ou seja, logo, nós sempre vamos ter pessoas que vão querer nos representar, que vão ter problemas também. O que é que nós precisamos fazer nesse sentido? Se no meio daqueles que se candidatam a gente encontrar alguns que mesmo que não sejam perfeitos, mas que a gente sinta na sua vida pregressa, na sua vontade pessoal, a vontade verdadeira, que dá para sentir, a vontade verdadeira de representar, de buscar melhoria da sua população,
A gente deve, nesses, apoiá-los, e acompanhar, né, orientando no seu mandato para que siga um caminho cada vez melhor, cada vez mais conectado com a justiça divina, com o amor, com a verdade, e respeitando o livre-arbítrio, tendo essa consciência, tendo essa conexão espiritual. Se nós não vermos ninguém com essas características, então vamos simplesmente lá e justificamos nosso voto e confirmamos, né? Pois não devemos alimentar um sistema que está errado, se a gente não se vê representado por ele. O evangelho aqui é claro, hipócrita é aquele que se acompanha de outro, de um hipócrita, e os dois cairão no mesmo buraco, né? É o cego deixando guiar para o cego. Então não sejamos esse cego. Se a gente não conseguir enxergar com dignidade quem possa nos representar, então simplesmente nós devemos nos abster. E na eleição, a forma de se abster é apenas justificando o voto. Mas se a gente encontrar alguém que a gente sinta que tem características boas, que tem a espiritualidade divina, que tem fé em Deus, que tem temência a Deus, devemos ajudar. E não devemos nos deixar nos enganar por aquela palavra da mudança. Eu sou novo, vou mudar. É o novo de onde? Vem de qual parte? Porque se for novo do mesmo velho que já está presente, isso aí em qualquer município, isso aí em qualquer local, como que é o novo? Não, é a mesma coisa, é os mesmos valores, pode-se mudar só as peças, mas o jeito de fazer vai ser o mesmo. E ninguém propõe o novo na oposição. É novo também ou é as mesmas peças? Se for as mesmas peças, está tudo perdido. Quer dizer, há uma falta de qualidade nas opções. O que fazer nesse sentido? Justificar. Se eu não me encontro realmente no sentido de ser bem representado, devo justificar meu voto e não compartilhar das coisas que eu mesmo vou depois criticar, pois eu não acredito. Eu não devo fazer, não devo dar esse apoio para depois eu mesmo estar mordendo na minha própria carne. Agora sim, se eu vejo alguém que queira representar, que queira continuar fazendo melhor, que está fazendo bem, que tem Deus no coração e quer apoiar, devo também fazer. O sistema tem essa oportunidade de escolha nesse momento inicial, depois do exercício do mandato. A gente, em outros evangelhos, recapitulando, falamos um pouquinho da necessidade de um aperfeiçoamento no sistema ou transformação dele em outro. Então, o aperfeiçoamento, eu apresentei 3 caminhos que é importante. Nós devemos trabalhar ao longo da nossa vida. E é o primeiro, né? O voto, ele deve ser não obrigatório. Ou seja, os candidatos devem ter a potência de convencer a população a ir até as urnas para ter realmente uma representação. Forçar com que as pessoas vá sob pena de multa, sob pena de problemas das documentações, não é a melhor forma de atestar o sistema. Outro meio é a da igualdade de representação. Hoje a gente sabe que quem tem maior poder aquisitivo é aqueles que conseguem chegar com mais facilidade no exercício de vários mandatos. E então essa disparidade deve ser corrigida e não conseguiu-se até então um meio de já tentou, né, algumas possibilidades, mas nenhum com o êxito necessário. E eu acredito que com o êxito necessário é fazer o sistema de cotas. Sistema de cotas, onde deixa 50% das vagas para livre concorrência e 50% para candidatos de baixa renda, né? Ou seja, para esse setor que é mais de 50% da população também tem direito de ser seus representantes. Dessa forma, podendo todos estar lá presente, né? E nesse 50%, por exemplo, na Câmara de Vereadores, como no município de Itapera, tem 13 vereadores. 50% seria 6 e 7, né? Para dar 13. Ou seja, em uma eleição 6 seria na cota, na outra eleição 7 seria na cota. E assim ia revezando e a representação ia seguindo para todos. E uma outra coisa que eu considero importante
além disso tudo, em função da preparação. Como que eu vou eleger alguém que não sabe nem o que é um projeto? Um vereador precisa saber qual é a função dele, o que é que ele vai fazer na Câmara, o que é que ele deve fiscalizar, como ele deve fiscalizar, o que é que ele deve propor, quais projetos são possíveis, como ele pode acionar a justiça caso seja necessário. A representação do povo não pode ser um cargo só para dizer eu estou lá para ter o poder e para ter um acesso à prefeitura, né? E para colocar dinheiro ilícito no bolso. Tem que realmente ter uma preparação. Então, eu sou a favor de que o sistema também tenha, antes das eleições, aquelas pessoas que têm a pretensão de se candidatar para todos os cargos possa passar por uma espécie de um mini curso, ao final uma prova, e essa prova precisará ter média 7 de aprovação para poder habilitar o cidadão, a cidadã a ser um pretenso candidato de um partido. Se não conseguir atingir a média, infelizmente não vai poder se eleger e dessa forma vai esperar se preparar melhor, né, para a próxima. Eu uso muito o exemplo do serviço privado, né? Uma empresa, quando vai contratar alguém, se essa pessoa não tiver, se esse funcionário não tiver habilitado para o exercício da função que está precisando, seja de vendedor, de caixa, de gerente, não tiver as características, ele não vai ser contratado. E por que o sistema político, vereador, prefeito, deputados, pode simplesmente qualquer um que às vezes tem um poder econômico ou é indicado por algum dos caciques, simplesmente entra, né? E aí vai desmoralizando o sistema e vai tornando o sistema deficiente, né? Sem ser propositivo. E outro exemplo, por exemplo, é a justiça. A justiça você poder ser um juiz, um desembargador, né? Um técnico judiciário, uma diplomacia, qualquer outro cargo público. Precisa fazer um concurso, precisa estar habilitado. Só a política que é essa bagaceira toda. Então, assim, está na hora. Hoje nós já temos a tecnologia, todo mundo já sabe ler, escrever, tem capacidade de aprender, até independente do Estado ofertar ou não essa educação. Ou seja, todos já têm condições de ter essa preparação mínima. Eu acho que o caminho, se nós quisermos seguir esse sistema, lembrando que o sistema de escuta da população é um sistema viável, né? Há estudos que comprovam, por exemplo, que entre democracias nunca houve uma guerra. Entre duas democracias, geralmente é onde há a ditadura, né? Ou seja, nós sempre precisamos seguir aperfeiçoando, agora com seriedade, não apenas modificando ao bel prazer de quem está no poder do momento para continuar se sustentando no poder. Cabe à população se acordar. O primeiro acordamento é dizer, olha, basta esse sistema da forma que está. E uma forma de você fazer isso, né, indiretamente ou diretamente, inclusive, é você ir lá nas urnas e se você não se vê representado por ninguém, simplesmente justifica seu voto. Se você vê representado por alguém que pode fazer realmente o melhor, é você ir lá e votar. Com outro sentido, essa eleição vai ser uma eleição das mais compradas, onde os eleitores mais ganharam os benefícios para votar, pelo menos muito deles, as lideranças, né? Aquelas pessoas mais pretensas a ser alguma liderança. Por que eu digo essa liderança? Veja, vocês podem ser a causa de, mais uma vez, o fracasso de um sistema continuar corrupto. Pelo menos, não influencie outras pessoas a seguir o mesmo caminho que vocês só porque vocês foram beneficiados com dinheiro ou com um trabalho. Se vocês foram beneficiados e quiseram, né, se comprometer, sigam com o compromisso de vocês. Mas não coloque outras pessoas nesse mesmo meio de corrupção, porque vocês vão estar agindo errado duas vezes. A natureza divina, mais cedo ou mais tarde, não perdoa, ela nos cobra. Então, o que eu digo a meus colegas, todos os demais que estão nesse meio aí, que não é pouco não. Eu tenho percebido o sistema e ele tem sido terrível nisso aí. Tem realmente colocado para comprar tudo. Não influencia outras pessoas, nem seu irmão de casa, dirá outros terceiros, para seguir o mesmo caminho que você, só porque você recebeu um trabalho, só porque você recebeu um dinheiro. Deixe as pessoas terem independência, deixe que elas escolham os seus próprios caminhos, que é para poder nós realmente buscar melhoria para todos e não sermos mais culpados ainda do sistema estar como está. Bom, que Deus nos abençoe a todos nós, sigamos em paz, hoje e sempre. Ouçam, reflitam e estou sempre às ordens. Deus abençoe todos nós. Amém.